bem, senhoras e senhores? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e vamos para mais uma análise de jogador do Santos na vitória contra o Novo Horizontino. Não poderia não falar, claro, da estreia de Gabigol, autor do primeiro gol em sua volta. Agora ele tem 85 gols pelo Santos, se eu não estou enganado. Faltam então 15 para o gol 100, que seria uma marca bem legal e que eu apostei na live do trio dessa segunda-feira que ele vai alcançar. Minha aposta foi um pouco mais ousada que isso, mas aí deixo para live. Aqui vamos analisar 5 lances, coisa básica para a gente entender o que o Gabigol pode entregar para o Santos nesse ano. Ele, claro, que está emprestado. Então eu separei 5 lances divididos em 2 pontos. O primeiro, o pivô mais movimentação, que é o que ele faz no gol, inclusive, mas não foi a única vez na partida que ele fez. E o outro ponto, o posicionamento. Claro que a gente pode, inclusive, começar comentando, antes de botar lances na tela, que é o que eu farei daqui a pouquinho, que a finalização também é importante, né? Alguém mandou na live hoje, inclusive, eu concordo plenamente, a gente até colocou na tela, que todo chute do Gabigol nessa partida, e aí tem o do gol anulado, o do gol, o chute no canto que o Jordi defende ainda no primeiro tempo, e o chute para fora no passe do Cabadeiro, também vamos mostrar aqui daqui a pouquinho. Os 4 chutes dele foram melhores do que basicamente todo chute de todos os centroavantes do Santos no ano passado, o que é um argumento bem válido. Então ele traz isso, né, uma finalização em melhor qualidade, mas também traz esses 2 pontos, pelo menos que eu mostrei, que eu citei nesse primeiro jogo: pivô e a movimentação e o posicionamento, a inteligência para ficar livre, ter a condição do chute. Então eu já separei aqui no meu computador, que está abaixo de mim, mas vocês vão ver ao meu lado na tela, para comentar tais lances. Então, vamos lá. No primeiro, o glorioso Roleiser vai receber do Arão e vai tocar no Gabigol, que está aqui centralizado perto da meia-lua. Quando a bola chega, olha o que ele faz. Ele recebe do Roleiser e toca de primeira. E veja que o Roleiser vai receber enquanto o Gabigol se movimenta para fora do alcance dos zagueiros. Ele não fica parado esperando o Roleiser chutar ou algo do gênero. Ele se movimenta, ó, vou soltar aqui. E olha que ele estaria livre se a bola chegasse aqui. O Roleiser acaba desarmado, nem foi culpa dele, o passe foi um pouco fraco. Mas olha como o Gabigol se desloca, né, para o lado esquerdo. E é um movimento extremamente similar ao que ele vai fazer no gol, ó. Se o Roleiser consegue dominar exatamente nesse instante, ele teria o Gabigol livre e em posição legal, tá? Enquanto o zagueiro, no qual ele fez o pivô, ficou parado, e o outro se adiantou para marcar o Roleiser, e aí ele leu, né, esse espaço e foi exatamente ali. Que é o que ele vai fazer no lance do gol. Deixa eu só confirmar um minutinho do vídeo aqui. Aos 3h56. Então, aqui. Calma, agora. O Gabigol vai receber essa bola e fazer o pivô para o Roleiser novamente. É o que ele está chegando aqui. Chegou, soltou. Olha como o Gabigol já está se deslocando exatamente para o mesmo lado do lance anterior, e assim ele fica livre, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Ele se desloca exatamente dessa maneira, né? Ó, o cara em que ele faz o pivô, esse zagueiro aqui que está atrás dele, vai ficar parado tentando bloquear o chute, e até dá certo, mas ele se joga para a esquerda e fica livre, ó. Ele busca o espaço vazio, que é onde ele recebe e chuta. Então isso é inteligência, é coisa bem simples, mas é inteligência, né? Tem um tiquinho, vamos, o tiquinho vai tomar de morador aqui, totalmente gratuito. Ele tem essa movimentação? Não. Quantas vezes ano passado a gente viu o tiquinho fazendo um pivô e se deslocando para o lugar certo para chutar pro gol? Eu me arriscaria a dizer que 0, talvez. O único pivô assim que eu puxo de cabeça e deu certo é o que ele faz contra o Fortaleza, que é o gol do Guilherme, inclusive. Mas aí não tinha por que se deslocar, até um pivô perto da linha de fundo e lateral. Dentro da área, acertar, ter a visão de jogo, do meia chegando na área, e ainda se deslocar. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui? Se é o Neymar chegando, ele se desloca. Talvez o Neymar já, de primeira, já ache o Gabigol. O Roleiser não errou aqui ao bater pro gol, não é isso. Tanto que ele acaba acertando o passe depois, ele tava vendo. Era uma boa oportunidade. Mas o Neymar tem essa visão. Acho que esses 2 lances dão uma esperança de entrosamento bom entre Gabigol e Roleiser. O primeiro gol, no caso anulado, também teve uma movimentação interessante. O Gabigol, vocês sabem, é canhoto, ele vive se jogando mais pro lado esquerdo para ter um bom posicionamento para esse chute.
de canhota. Aqui a gente está mostrando, claro, o lance em que o Arão vai dominar de peito e tocar para o Gabigol. Se o Schmidt fosse um pouquinho mais veloz, eu mostrei isso no vídeo de ontem, até porque eu estava falando do Igor Vinícius, que vocês estão vendo na tela, está bastante aberto na direita, com o Roleiser caindo para o meio. Se você não viu esse vídeo tático, foi de domingo, vale a pena? Ou pode não valer a pena, mas acho que vale. O Arão ataca esse espaço vazio e o Gabigol puxa o defensor para lá, deixando esse espaço vazio para alguém que vem de trás atacar. Nesse caso foi o Arão, mas pode ser o Roleiser, no futuro próximo pode ser o Neymar. Enfim, quando sai o lançamento, veja que o Neymar está completamente... Gabigol tá completamente livre, né? O Arão já estava até reclamando da demora do Schmidt. O Gabigol tá bem livre, ele consegue fazer esse deslocamento com inteligência. E ó, quando o Arão domina de peito, ó, dominou, o Gabigol já está posicionado certinho no lugar perfeito para ele bater pro gol. Ele não ataca o espaço por completo, ele não se mistura com o Arão, ele não desiste da jogada, ele está bem posicionado para bater pro gol. Pena que foi anulado, seria um gol com 2 minutos de jogo, né? A canhotinha dele é muito forte, então assim, ele ataca o espaço e deixa espaço para outros jogadores atacarem o espaço que ele abriu. Quero mostrar outro lance aqui sobre posicionamento, deixa eu só ajeitar no vídeo, calma aí, aqui. Esse é o lance em que o Cabadeiro vai achar o Gabigol, né? O Roleiser se joga lá para a esquerda de novo. Esse vídeo eu também mostrei no vídeo de ontem, esse lance eu mostrei no vídeo de ontem, por causa da movimentação do Roleiser e o Igor Vinícius bastante aberto. Mas isso foi no vídeo de ontem. Hoje eu quero mostrar isso aqui, ó. Olha como o Gabigol volta para receber o Cabadeiro. Vamos observar de novo? Ó, o Gabigol tá esperando um cruzamento do Roleiser, então ele tá atacando o espaço vazio. Se a bola for cruzada ali na frente, ele ataca. Beleza. Só que a bola vem pro Cabadeiro. Olha como ele trava. Ele sai do impedimento, se joga, se coloca na frente do zagueiro, mostrando, ó, joga na minha perna canhota que vai ficar livre. O Cabadeiro acerta essa movimentação e se joga para ele livre, deixa o zagueiro para trás. É uma movimentação muito bonita. E de novo, nossos atacantes do ano passado não tinham essa movimentação. Por fim, falando em movimentação, tem uma que acaba dando errado porque ele fica em impedimento, mas é assim que ele recebe do Matheus Xavier. E aí ele trabalha a bola e tem a visão de jogo pro mesmo Matheus bater pro gol. O Matheus poderia ter tocado no Tassiano, tá? Mas só para voltar aqui rapidinho, voltei um pouco demais, calma. Aí. O Gabigol tá impedido, ele exagera. Mas de novo, é a mesma coisa. Ele vê o espaço entre o zagueiro central e o lateral e ataca esse espaço, né? É o mesmo lance do penúltimo que eu mostrei, no caso do gol impedido. Ele ataca esse espaço vazio porque é a perna boa dele. Aqui não deu pra avançar, ele tabela com o Matheus Xavier, que eu entendo ter batido pro gol, mas num jogo mais apertado eu ficaria bem nervoso que ele não tocou pro Tassiano completamente livre aqui, né? Mas eu entendo a vontade dele de fazer um gol. Mas a movimentação do Gabigol entre o zagueiro e o lateral, pra estar bem posicionado para bater com a perna esquerda, aconteceu aqui de novo. Então, são duas coisas. Nas poucas vezes que o Gabigol pegou na bola, ele não é armadura do time, ele não vai ficar pegando um monte de vezes na bola, ele vai ter que chegar para bater pro gol. E é o que a gente reclamava no passado. O time construía, só que na hora da finalização pecava. O Roleiser já tem uma assistência na temporada, porque o Gabigol sabe bater pro gol. Então eu tenho muita esperança nesse tipo de jogada, funcionando ainda mais com o Neymar, com o Barreal voltando, quem sabe um ponto tá chegando. Enfim, os primeiros movimentos do Gabigol com a camisa do Santos nessa volta. Tá aqui a análise tática. Um beijo, obrigado pela companhia de sempre. Tchau.